parte do referencial teórico, que a gente sabe que ficou muito abalada durante a pandemia, principalmente por conta da quarentena e de ter que lidar com as centenas de mortes diariamente, o que ocasionou o aumento de uso de alguns medicamentos, como a fluoxetina, que é um antidepressivo, o diazepam, que é um ansiolítico, e também, na época, a ivermectina e a azitromicina, que fazia parte do suposto kit Covid. A falta e a má distribuição dos EPIs foi uma das principais reclamações e preocupações, né, de todo mundo, principalmente por denúncias dos médicos. Chegou um momento da falta de EPI ser tão grande que alguns profissionais tiveram que comprar os seus próprios equipamentos e até fazer vaquinha virtual para poder ajudar outros profissionais que não tinham condições de comprar. Aqui eu mostro também uma fala de um profissional, Glauber Amâncio, que falou que chegamos ao ponto de precisar comprar novos equipamentos de proteção individual. Afinal de contas, é a nossa vida que estava em jogo. A classificação do trabalho, né? Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, de abordagem qualitativa e uma pesquisa explicativa, porque ela buscou saber detalhadamente as respostas deles, né? Não buscou visar as palavras, os porquês, de forma mais específicas. O trabalho foi feito numa entrevista padronizada, estruturada. Foram entrevistados os profissionais nos seus locais de trabalho, que foi o pessoal do SAMU. Eles disponibilizaram uma sala e também via WhatsApp, por meio de chamada de vídeo. Todas as entrevistas foram gravadas, duraram de cerca de 5 a 10 minutos, foram gravadas com as autorizações devidas para eu poder estudar as respostas posteriormente. A pesquisa bibliográfica foi através de dados do Cielo, dos periódicos CAPES, outros trabalhos de conclusões de curso, site da Fiocruz e dos dados do Ministério Público. Aqui eu apresento os resultados. A coleta de dados foi feita pela entrevista, como eu disse. Foram entrevistados 16 profissionais. Essa pesquisa ocorreu do dia 1º ao dia 25 de maio de 2023 e foi necessário um mês para eu poder desenvolver. Foram realizadas 10 perguntas para cada profissional. Na primeira pergunta, eu falei sobre a experiência trabalhando durante a pandemia. 37% responderam horrível, 19% péssima, 6% difícil, 19% apresentaram a palavra insegurança e medo e, surpreendentemente, 19% responderam que foi gratificante. Por mais que tivesse o medo, foi muito gratificante trabalhar durante a pandemia. Reajuste de salário ou bonificação, nenhum deles recebeu. 87% não receberam reajuste e 13%, além de não receber o reajuste, ainda trabalharam recebendo salários atrasados. A gente vê aí um grande descaso, né, com o profissional. Houve uma falha grande por parte da contabilidade, que poderia ter disponibilizado uma bonificação ou pagar pelo menos a hora extra, né, que é do profissional, algo de direito do profissional. Sobre a carga horária, 37% permaneceu a mesma, 19% trabalharam aos sábados, 13% tiveram que dobrar plantões depois de já estar no serviço, não sabiam previamente, e 31% tiveram que cobrir afastamento dos seus amigos que contraíram a doença. Sobre os recebimentos de EPIs nas quantidades adequadas, 44% disseram que receberam na quantidade adequada, mas foi o pessoal do SAMU. Eles disseram que a SAMU correu atrás por meios próprios e não deixou eles desamparados em nenhum momento. Foi o que fez eles receberem a quantidade correta. Os outros 56% não receberam as quantidades que deveriam receber, determinadas pela Anvisa. A maneira que foi feita a entrega dos EPIs, o pessoal do SAMU disse que foi tranquila, devido à coordenação correr atrás, e 56% disse que foi conturbada, que desleixada e de quantidade insuficiente, que eram entregues em caixa de papelões, sem esterilização, e que as máscaras que eram para ser usadas durante um mês, durante um dia, eles usavam entre 15 e 30 dias, porque não tinha quantidade suficiente para todo mundo.
a gente vê um problema aí na logística da quantidade, né, e do controle de distribuição dos equipamentos, na organização e na divisão dessa entrega, e um desvio entre os fornecedores até chegar nos funcionários propriamente dito. Quando perguntaram se eles contraíram a doença ou passaram para alguém da família, 50% não contraíram, 25% contraíram e não passaram, e 25% contraíram e passaram para todo mundo das suas casas. A gente pode ver aí o que essa falta desses equipamentos, né, causou na vida dos profissionais. 37% perderam algum familiar e 63% não perderam durante a pandemia. Sobre o treinamento, a gente pode dizer que foi bom. 77% receberam os treinamentos necessários de como usar os EPIs, de como proceder naquela situação. E só 23% tiveram que procurar meios próprios para poder fazer isso. Sobre as sequelas físicas e psicológicas, 35% não tiveram sequelas, 18% tiveram apenas físicas, 12% tanto física quanto psicológica, e 35% apenas psicológicas. Ninguém recebeu nenhuma ajuda do governo posteriormente a isso, nem durante a pandemia, nem após. 6% tiveram a necessidade de começar a tomar ansiolíticos e remédios de pressão, 31% apenas ansiolíticos, e 63% não tiveram a necessidade de tomar nenhum remédio. Mas, mesmo assim, eles não tiveram nenhuma ajuda psicólogo, um psiquiatra após a pandemia para poder ajudar eles. Também não tiveram nenhuma ajuda com os custos do remédio. Quando eles foram perguntados se eles fariam alguma coisa diferente nas entregas do EPIs, 31% disse que não faria, porque foi tudo tranquilo devido a essa SAMU ter corrido atrás, e 69% disseram que, com certeza, fariam tudo diferente. Dos profissionais entrevistados, todos disseram que tiveram uma experiência ruim durante a pandemia, que já era de se esperar. Eles relataram que as orientações repassadas pela Anvisa não eram a mesma que eles estavam vivendo dentro dos seus locais de trabalho. Eles disseram que, às vezes, eles tinham que escolher quem seria entubado e quem não seria, que eles viam os pacientes mortos sendo colocados em containers cheios de corpos, e que a administração, né, na época, não se preocupou em priorizar a saúde e não tratou, né, a pandemia com a devida seriedade que ela deveria ser tratada. A gente vê uma falha na fiscalização, no controle entre a qualidade e entre a quantidade de paciente e a quantidade de insumo que tinha disponibilizado para os mesmos. Depois de estudar tudo que foi falado, que eu ouvi dos funcionários, a gente vê que todo mundo tinha que se cuidar. Isso era lógico, todo mundo que tinha que se proteger, porém a prioridade desde o começo deveria ter sido os profissionais da saúde, porque eles estavam na linha de frente, eles estavam com risco maior de contaminação e com contato direto com os doentes. E a prioridade no momento nunca foi a segurança e o bem-estar, e sim era o dinheiro e a forma mais... Eles queriam poupar dinheiro de alguma forma. A gestão por parte da administração pública no âmbito da saúde foi muito ruim. Os recursos existentes e dinheiros investidos foram mal administrados e mal distribuídos. Não houve um acompanhamento nem um cuidado com essa distribuição por parte da administração em geral, salvo aqueles que buscaram por meios próprios para isso. O governo atuante na época do Brasil e do Rio de Janeiro não tratou a pandemia com a devida periculosidade e seriedade que deveria ser tratada. Os profissionais foram colocados em situações traumáticas de estresse extremo, e após a pandemia não foi nenhuma ajuda disponibilizada para eles. A gente vê que os profissionais trabalharam, na sua maioria, por único amor e tentativa de salvar o máximo de vidas possíveis com aquilo que eles tinham em mãos, né? Aquilo que eles tinham disponível para eles. O que poderia ter sido conduzido de uma forma muito mais branda se a administração tivesse feito corretamente seu papel e administrado melhor todos os recursos disponíveis. Aqui eu tenho algumas referências bibliográficas das principais que eu usei para a construção do trabalho. E eu queria agradecer a todo mundo que disponibilizou um pouco do seu tempo para poder ver essa apresentação. Queria agradecer a Lohane, que foi minha tutora, que acompanhou todo o meu processo para desenvolvimento do trabalho. E queria agradecer principalmente ao Rocha, que
me ajudou em todo o suporte necessário. Todas as vezes que eu pedi ajuda, ele estava lá disposto para poder me ajudar e me explicar. E muito obrigada. Beleza, Kathleen. Se quiser, pode tirar a apresentação. Parabéns aí. Então, Flávia levantou a mão, mas Flávia agora... E um monte de gente levantando a mão. Não sei se levantar a mão é para parabenizar. Eu acho que é. Então, tá. Então, pessoal, então, Kathleen, eu vou fazer meus comentários aqui, tá? E aí depois eu passo para a Lohane. Antes de mais nada, né? A gente está falando, né? Apesar da gente já ter, digamos assim, passado, né, a pandemia, né? Mas como foi um tema muito impactante, né, das nossas vidas, né? Quer dizer, foi uma situação muito impactante das nossas vidas, que fez com que, né, a gente tivesse várias experiências aí de TCCs, né, cujo tema é a Covid. Inclusive, a gente está ainda com trabalhos nesse sentido, né? Uhum. E, então, continua, né, dentro desse contexto, né, relevante, né, a gente pensar, no caso aí, pensando na questão da saúde pública, né, e da gestão pública, né, na área de saúde. Então, acho que é uma grande perspectiva do enfoque nesse sentido, e como é que então, a atuação, no caso da administração pública, né, para atuar nessa prestação de serviço, especificamente, tá? Em linhas gerais, tá? Seu trabalho tá bem estruturado. Eu acho que o desenvolvimento dele, a estrutura, o que você se propõe, né, em termos do que é o objetivo, né? Então, o trabalho está todo bem desenvolvido, estruturado e com encadeamento, quer dizer, então tem início, meio e fim, então as coisas funcionam. Então, nesse sentido, o trabalho tá bom, tá? Esse seria o ponto que eu acho que realmente ficou bem desenvolvido nesse sentido. Eu vou falar algumas questões aqui, mas no sentido, né, que poderia se pensar no sentido de melhoras, né, contribuições com o seu trabalho. A gente, ao longo do texto, a gente consegue ver que você está retratando do município do Rio de Janeiro. Mas seria bom, já no resumo, você identificar, né, que você fala lá, durante o período da pandemia no Rio de Janeiro. É coisa boba, mas no município, porque de início eu não sabia se você estava se referindo do estado ou município, tá? Então, só para já identificar que o foco é o município. Aí tem umas coisas, né, que na verdade tem uma hora que você cita o painel coronavírus, né, aí é só forma de depois fazer a referência, né, que está atualizado em 10/10/2023, botou até a hora. Eu acho que... É porque ele muda todo dia, aí essa foi a última vez que eu visualizei ele. Entendi. Eu acho que pode botar painel coronavírus e 2023, aí de repente você põe uma nota de rodapé, essa explicação, tá? E aí põe o dia e o horário. Tá. Tá, ali você já coloca a cidade. Eu acho que é importante, né, quando você colocar, né, os profissionais, né, que foram entrevistados e tudo mais, na parte da metodologia, deixar bem explicado se eles são de um setor só, pelo que eu entendi, ela atuando no SAMU, né, mas deixar que eu estou entendendo que é dentro de um setor, né, quer dizer, um grupo dentro de um setor, e seria interessante também se explicar como é que você conseguiu acessar esse pessoal. Tá? Só para a gente entender da onde que saíram esses profissionais, né? Por que eles foram escolhidos, né, para entrevista, essas coisas. Isso aí seria importante entender como é que você chegou. Aí, eu não sei se você trabalha, né, na área. Você trabalha, só por curiosidade? Não, mas eu tenho muito conhecido que trabalha, por isso é mais fácil chegar, entendeu? Entendi, então. Mas seria interessante, de qualquer forma, né, especificar melhor
Não estou falando que é para citar qual é a região, essas coisas, mas especificar melhor de onde é que são esses profissionais. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Assim, quando você fala do referencial teórico, né, o que você se propõe ali, né, traz os elementos, atende, né? Eu só senti falta, tá? Se fosse pensar numa coisa assim, uma coisa teórica, né, que acaba que você pega alguns temas aqui, né, da importância, né, para o atendimento e trabalha essas sessões, né? Eu senti falta alguma coisa que fosse, digamos, gestão pública na área de saúde, alguma coisa assim mais, né, pensando na perspectiva com algum fundamento um pouco mais teórico efetivamente, tá? Mas, de qualquer forma, da sessão que você se propõe, está adequado. Aí, algumas coisas só porque, como... aí eu marquei alguns tempos verbais, que está... Como a pesquisa já aconteceu, inclusive a questão do coronavírus e tudo mais, é só alguns momentos, aí, uns tempos verbais botar no passado. Tem alguns ali que tá no presente, tá? Aí, mas eu fiz as marcações, mas depois é só dar uma olhada, uma ajustada, que é normal acontecer isso. Eu achei interessante essas informações que você trouxe sobre a questão da saúde mental, dos profissionais, né? E aí trouxe uma referência para se basear as informações dos medicamentos e tudo mais. Aqui, quando você fala do kit COVID, que foi muito divulgado pela mídia, eu acho que só vale dar uma calibrada nessa informação, que da forma que está, eu sei que não é isso, mas parece que como se a mídia divulgou como se fosse uma espécie de propaganda, tá? Entendi. E na verdade, a mídia, digamos assim, mais tradicional, qualificada, desde antemão coloca que o kit COVID não tinha, né, nenhuma comprovação de eficácia, né? Que você desenvolve isso, mas é só para colocar, né, dar uma calibrada nessa frase quando se fala em relação a divulgado pela mídia. Não sei se tratado, alguma coisa assim. Uhum. Em linhas gerais, só também uma observação, tem alguns momentos que seus parágrafos são muito longos. Aí é mais para, digamos assim, auxiliar o leitor, tá? Às vezes você dá uma analisada em alguns parágrafos aí que estão... Se você consegue dar uma quebrada, dividir, em vez de um, divide em dois, essas coisas, e para a gente que lê, isso às vezes ajuda, né? Transforma o processo de leitura um pouco mais prazeroso, assim, em termos de desencadeamento. Quando a gente tem um parágrafo muito longo, às vezes a gente se perde, cansa um pouco, tá? Então, como eu falei, eu observei aqui na metodologia justamente essa ideia de como é que foi selecionado, né, esses profissionais, como é que se chegou a eles. E o que é importante também você colocar como limitação da pesquisa justamente isso, né, que as suas observações, elas são válidas, né, importantes dentro do processo de pesquisa e tudo mais, mas é importante você colocar que, na verdade, esses profissionais, eles fazem parte de um grupo que a gente não pode extrapolar essas informações como se fosse, não que não sejam, que não foram, né? Mas que fosse a realidade de toda a política de saúde pública do Rio de Janeiro. Uhum. Você traz essa reflexão, mas a gente tem que ponderar que ela está, essa sua análise, a partir dessa coleta, né, dessa pesquisa, em cima desses 16 profissionais, principalmente. Então, é importante você botar isso como uma limitação da pesquisa, tá? Isso não desqualifica a sua pesquisa, mas é importante para não parecer, né, que ao a gente ler como se isso fosse realmente, digamos assim, que a gente pudesse afirmar estritamente que isso aconteceu em toda a cadeia, né, da saúde pública do município do Rio de Janeiro. Tá? Entendi. Tá. Mas, né, você, de qualquer forma, coloca as informações, que é bem importante a gente, numa coleta, né, no processo da metodologia, a gente conseguir esmiuçar, né, o processo de como é que foi feito. Tá? Então, isso, de uma forma geral, você coloca.
E é o que é uma coisa já de antemão, que é uma sugestão também. Eu sei que, né, tem as questões de quantitativo de páginas, mas não vejo problema de expandir um pouco e calibrar de repente. É que na sua apresentação você utiliza gráficos, né, para trazer esses dados das entrevistas. E isso ajuda bastante, né, ao leitor, essa questão visual, fica muito mais fácil. Já no seu artigo aqui, você faz descrição, né, e aí isso acaba que a gente se perde, né? Então, quando você fala 5 profissionais disseram que foi horrível, é interessante, então, junto com a sua escrita, né, não retirar a escrita, você pode dar uma ajustada, diminuir um pouco, calibrar, mas é importante que ela tenha, porque é ela que está tendo as suas análises, né? Não botar somente os gráficos, que aí fica aquela coisa, bota as imagens e aí a gente tem que interpretar, não é essa a ideia. Mas seria legal que, junto com essas suas descrições, que sejam paradas justamente com essa parte visual dos gráficos. Inclusive, no gráfico, você traz uns percentuais, né? Claro que é um percentual, um símbolo de quantitativo pequeno, mas, de qualquer forma, ajuda a gente visualizar, tá? Então, eu faria essa não necessariamente em todos, mas eu faria essa junção, né? Eu acho interessante quando a gente traz as falas, né, digamos assim, né? Aí só quando você pode colocar, que você botou informação verbal, tá? Não, eu cito a pessoa aqui. Ok. Aqui do depoimento do enfermeiro, eu estou entendendo que ele foi um dos entrevistados, tá? Eu não botaria o nome dele, tá? Eu só botaria, né, um profissional, um dos entrevistados e tudo mais. Tá? Do slide que o senhor está falando? Oi? Do slide que o senhor está falando? Não, no próprio artigo, do enfermeiro Glauber Amâncio. Então, esse eu coloquei porque eu tirei do... Não foi eu que entrevistei. Ah, tá, tô vendo aqui da referência. Tá bom, então beleza. Então, porque a tutora disse para não colocar o nome das pessoas. Isso, sim, agora que eu entendi aqui, da referência aqui. Beleza, então, esquece que eu falei, então. Deixa eu ver. Eu acho que... Aí tem algumas coisas de digitação, tá? Mas né, depois vale a pena fazer uma nova leitura, né? Alguns acentos em lugares errados, que na hora que a gente escreve. Eu conversando com o Rocha um pouco mais cedo, eu falei, Rocha, tem algumas coisas que a gente lê tantas vezes que acaba passando despercebido. Isso, a gente deixa passar, é sempre bom depois dar uma olhada, e às vezes até com outro colega olhando também ajuda. Mas é isso, tá? Parabéns. Eu vou passar agora a palavra para a Lohane. Muito obrigada, professor. Então, Kathleen, eu gostaria primeiro de parabenizá-la, tá? Por ter chegado até aqui. Você é uma aluna de concomitância, né? Você faz o TCC 3 e o TCC 4 ao mesmo tempo. E a gente sabe que, assim, a dedicação tem que ser dobrada, né? Os prazos para entrega são diferentes, então você entregou no TCC 4, já tem que correr para entregar do TCC 3. E assim, você já tinha, no final do TCC 2, a sua pesquisa de campo praticamente pronta, né? A gente só teve que ir lapidando algumas coisas, eu pedi para você quebrar algumas falas, né? Botar um espaçamento, porque estava assim, parágrafos muito longos, mas assim, a gente percebe a sua dedicação e o seu esforço, tá? Isso também entra como avaliação, tá bom? Que a gente faz da nossa parte, a gente considera isso tudo. Então, meus parabéns. Assim, os comentários do professor, eu acho que já vão enriquecer muito, tá? A versão final, né? Que você vai entregar. Eu só queria pontuar algumas coisas também, corroborar o que o professor falou, em termos de ortografia, né, e gramática. A gente tem que fazer essa revisão. Eu fiz algumas correções para você no último envio da A4, mas aí, assim, relendo, eu vi que passaram algumas palavras que faltavam letras.
ou o acento fora do lugar, né? Enfim, ok, a gente vai rever isso. Mas outra questão que eu fiquei repensando depois, Kathleen, você falou na sua apresentação que você tem as entrevistas gravadas. Eu Sim. acho que seria interessante você informar exatamente quais foram os medicamentos, né, os psicofármacos utilizados, né, pelos profissionais que você entrevistou, justamente para cruzar esses dados com o gráfico que você trouxe no seu referencial teórico, tá? Acho válido esmiuçar isso, fragmentar mais e melhorar um pouquinho, né, essa parte só da análise, quando você fala, né, a porcentagem, né, dos profissionais que utilizaram esses medicamentos. Outra questão que eu fiquei pensando é que seu trabalho, apesar dele falar, né, dos cuidados físicos, né, em termos de disponibilidade de equipamentos para os profissionais, você traz um foco na questão da saúde mental. Então, eu acredito que no seu objetivo geral, deixa eu pegar aqui, eu vou ler para você. O objetivo geral deste trabalho foi apontar as medidas e decisões tomadas pela administração pública no âmbito da saúde pública durante o período de pandemia da Covid-19 no Rio de Janeiro, com o foco principal na distribuição de EPIs e na proteção, segurança e cuidados com os profissionais. Então, quando você já mostra que tem um foco, por um lado, na distribuição dos equipamentos, né, de proteção para o cuidado físico, né, em termos de transmissão da doença, eu acho que depois que você coloca cuidados com os profissionais, você poderia acrescentar aí cuidados psicológicos ou cuidados mentais. Perfeito. No seu objetivo geral, tá? Para já deixar mais claro, né, essa outra abordagem da sua pesquisa, não só os cuidados físicos, né, com os profissionais, mas também os cuidados mentais, que você dá um destaque grande, né, para essa parte da pesquisa. Então é isso, queria te parabenizar, seu trabalho está bem estruturado, tá? Está coerente, como o professor falou, você atinge os objetivos que você propõe, então meus parabéns, tá bom? Muito obrigada. Beleza, quer fazer algum comentário? Não, eu só tinha visto mesmo com Rocha a respeito de algumas palavras. Quando eu fui pegar para montar o meu slide, eu fui ler com mais calma, né? Eu já vi uns acentos em saúde, que estava com os acentos no lugar errado. Eu falei, Rocha, mas eu já entreguei ele. Não, você vai ter tempo para você refazer algumas coisas para você poder enviar certo. Perfeito. Eu vou dar uma análise melhor com ele. Tá ótimo. Então, eu vou pedir para você e os demais colegas aqui possam se retirar, né? E aí vocês podem... Então, eu e a Lohane, né, a gente conversou, deliberou sobre o seu trabalho, então, já de não ficar enrolando muito, está aprovado, tá? Parabéns aí, e com nota 9, tá? Parabéns. Nossa. Aí pelo Obrigada. Trabalho aí desenvolvido. Aí, o Kathleen, de qualquer forma, né, como eu falei, ele é aprovado, não tem condicionalidade, mas seria importante você estar fazendo alguns desses ajustes aí que a gente propôs, né? Essa questão do objetivo que a Lohane falou, acho que é importante, porque até qualifica mais o seu trabalho, que não fica só na questão dos EPIs, e, na verdade, você não fica restrito a isso. Então, eu acho que seria interessante, né, no objetivo, fazer esse ajuste, né? Eu acho que é um dos pontos principais. Fazer essa revisão aí ortográfica e gramatical, e ainda, se puder, dar a questão da limitação, né? Ressaltar um pouco a questão da limitação com a questão dos entrevistados, e, se der, trabalhar com aquela questão visual ali dos gráficos junto com as suas análises. Né? Tentar adequar tudo no número máximo de folhas, né, que é 16. Dá para ampliar um pouquinho mais, tá? Fica aí pensando em umas 18 páginas, assim, acho que você consegue, tá? E aí é isso, né? Eu ainda não postei, vou conseguir fazer esse final de semana lá na plataforma, colocar as orientações e o prazo que você tem para estar postando esse trabalho, tá? Vai ser cerca de uns 15 dias, já que eu não consegui ainda esse final de semana, eu acho que eu consigo, tá? Mas eu tenho que conseguir. Vou perturbar o Rocha mais um pouquinho. É isso aí, a porrinha é ele mesmo, tá? Estou à disposição. Estou à disposição. Parabéns, Lohane, parabéns, Kathleen. A Lohane é sempre
orientando. E Kathleen realmente é muito interessada, Lohana. Ela procura com todo mundo, todos os acessos que você falou, é verdade. Concomitância, também procura concomitância também. Tem que ter a 3 e a 4. Beleza, parabéns aí. Lohânia, quer falar alguma coisa? Então, parabenizar mais uma vez, falar para você aproveitar o fim de semana, né? A gente vê aqui que tem uma rede de amigos, né? Então, bora comemorar, tá bom? É isso aí. Obrigada, Um Daniel. abraço. Valeu, gente. Um abraço aí. Tudo bem. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, Lohânia. Até daqui a pouco, Crane. Valeu.